sapatilha. Então, se ela me trouxe uma sapatilha, porque ela é uma bailarina? É uma bailarina. Uma atriz também, enfim, uma advogada. Ela é professora em filosofia do direito, em direito constitucional, é mestre em filosofia pela Universidade Federal do Ceará. E a nossa dialogadora de hoje é Cila Menezes. É Cila. Vamos dançar de novo, a Cila. A advogada roubou a bailarina, matou a atriz. Me conta. Prendeu? Ela raptou a bailarina? Interditou. Não, é o seguinte, eu comecei meu primeiro contato com a arte, né, enquanto escola, foi o balé clássico. Eu estudei na Academia Jovita Farias, depois eu estudei na Academia Regina Passos, né, e depois eu estudei com a Anália Timbó, certo? Eu trouxe porque ela pertence muito à minha história. Ao seu histórico. Né, eu começo a minha relação com a arte através do balé clássico. Que hoje eu até estou estudando outras danças, né? Estudo dança oriental com a professora Helena Beauty e também me experimentei pelo flamenco. Há um tempo para bailarina, para a vida útil da bailarina clássica? Da bailarina clássica, sim. Há um tempo? Se ela pensa como bailarina profissional, porque assim, como bailarina profissional, você tem pautas, né? Que você não pode se negar a fazer. Então, assim, eu acho que você nunca deixa de dançar, só você morre mesmo, né? Não tem prazo de validade para o uso da sapatilha, mas realmente existe uma exigência física. Comportamental, de alimentação. Muito pesada. Rígida, então, tem uma hora que vai ser difícil você manter aquela pauta da bailarina clássica profissional. Por exemplo, eu já vi vários bailarinos clássicos profissionais que já estão com idade avançada e que não deixam de se apresentar, mas fazem pautas diferentes. Daquelas que fazia quando tinha 18, exatamente, 19, porque realmente é muito puxado. Cila, estamos lembrando aqui da própria Ana Botafogo, da própria Alice Alonso, não é? Sim, que mesmo Márcia cega, Aidê. Da Márcia Aidê, a Alice Alonso, a cubana, que mesmo cega continuava dançando. Baryshnikov. Né, o Baryshnikov, enfim. Mas a Cila, de vez em quando, ainda põe essa... E aí eu... Ainda? Sim, muito raramente, né? E uma coisa muito feliz, que eu comprei essa sapatilha para fazer a personagem, a fantasma do Teatro de Alencar. Ah, sim, a bailarina fantasma. Eu fiz algumas performances. Você sabe que eu tenho um texto sobre? Sim. Pois é, e como assim, foi uma experiência linda, me senti, assim, com uma grande sorte de ter essa oportunidade. Como é? Visage se chama. Visage. Maravilhoso. Visage. Se chama a festa. A bailarina, o fantasma que dança. Isso. A bailarina, que é uma lenda urbana de que haveria uma bailarina que aparece nas noites ali pelo Teatro de Alencar. Eu fazia uma isso. morta que volta. Eu ficava, assim, no dia de espetáculo, eu aparecia na torrinha, aparecia no jardim, e as pessoas se assustavam. Há sempre um fantasma nos teatros, né? Graças a Deus. Há sempre histórias de fantasmas. De encantamento. De encantamento, dos claro. Encantados, né? De encantados que vêm reencantar Maravilha. o olhar das pessoas. A nossa bailarina, que é uma das lendas, a bailarina que dança e que aparece no Teatro de Alencar e que foi encarnado aqui pela a nossa dialogadora de hoje, que é a Cila. Cila, eu estava me lembrando de outra coisa. Cila. É o contrário de Alice, né? Exatamente. Cila Menezes é o nome da minha avó, né? A tal que foi sequestrada, não? Não, essa não. A tal que foi raptada, não? A raptada é da família da minha mãe. É da outra, A Cila é a mãe do meu pai. Isso significa alguma coisa? Ser uma... Eu tô querendo filosofar aqui. Sim. Ser uma Alice ao contrário? Nós somos cearenses até nisso, a minha família, porque uma coisa bem típica do cearense é a invenção de nomes, né? Então, é maravilhoso porque eu não sei se os meus bisavós tinham a intenção de fazer um anagrama com o nome Alice. O fato é
que o meu nome é exatamente Alice, ao contrário. Alice. Isso. Pois é, mas eu queria que você pensasse sobre isso. Você Não, tem mas um contrário da Alice no País das Maravilhas, do encantamento, de sair do real para inventar um novo mundo. Tem umas coisas maravilhosas. Alice tem a Alice do País das Maravilhas, sim, né? Sim. Que ela vive sempre num ambiente fantástico, certo? Criativo. E muito interessante que é o livro que eu acho até mais impactante, pelo menos para mim, foi Alice no País dos Espelhos. Do País dos Espelhos. Que para mim foi maravilhoso, porque eu descobri que meu nome era Alice ao contrário, me olhando no espelho. Sim. Eu tinha um colar que era escrito Escila, e eu tinha acabado de aprender a ler, e eu ficava sempre brincando com as palavras na cabeça. E aí eu comecei a perceber que esse colar tinha as mesmas, meu nome tinha as mesmas letras. Eu fui para o espelho, né? E aí eu li Alice. E a Alice, eu estou pegando aqui, enquanto você fala da Alice, nas suas sapatilhas, porque acho que é o que abre a porta para o seu mundo fantástico de imaginativo, é exatamente o balé, né? Isso, o balé isso. E o arte. Quando eu descobri isso, eu já estudava balé e eu até cheguei a participar de um festival que era a temática justamente da Alice, né? Mas eu não era Alice, eu era o coelho. É disso que eu estava falando. Você era o coelho? Era. A Alice é Sila. É Sila. Que coisa linda. Não, nós somos fascinados pelas palavras. E eu estou vendo que você é fascinada pela filosofia, pela história, pela antropologia. E parece que tem um objeto que você me trouxe, o Escila, que tem tudo, mas é tudo gravemente a ver com a história do Brasil. Isso. É esta bolsa. É um embornal. É o embornal. O velho embornal do cangaço brasileiro. Que coisa linda. Isso aí a gente guarda com muito carinho, certo? Porque este embornal, ele foi um presente da cangaceira Dadá, que era esposa do Corisco, que era uma cangaceira que sabia atirar, porque muitas delas não atiravam. E também, olha que coincidência, foi também raptada. Foi também raptada. Foi raptada uma criança de 11 anos, 12 anos. Exatamente. Estava brincando de boneca e ele raptou. E ele raptou e levou para ser a esposa então, dele, para ser a mulher dele. A minha mãe é militante de movimento feminista e passaram pela minha casa muitas mulheres de luta. Elizabeth Teixeira, Lídice da Mata, Maria Luísa Fontinelli, Rosa da Fonseca. Tinha que dar em Escila Menezes, né? A Dadá. A Dadá morou por um período na sua casa, passava pela sua casa. Exato. Quando ela vinha já no fim da sua vida, ela estava bem idosa, ela se hospedava na minha casa, né? E elas traziam em função da luta contra a violência contra a mulher, enfim, era um período de luta pelas delegacias, né? Delegacia das Mulheres. Isso. E aí tinha aqueles congressos das mulheres, era o Congresso de Mulheres Emancipacionistas, era uma coisa muito... Isso foi base para a sua formação. Com certeza. Como feminista que você ou seja, como militante. Para mim, uma mulher é uma mulher de luta. Eu vi a minha mãe ser isso, né? Eu vi as amigas da minha mãe ser isso. Então, para mim, é uma coisa inerente. Então, quer dizer, fazendo aqui um jogo aqui com essa palavra Alice e Escila, a Alice é a que te leva para o mundo da fantasia, da criação, fantástico, das artes, maravilha. Da invenção. E a Escila, que é o contrário, é a que te põe os pés no chão, da militância, da guerreira. É isso? Você tem as duas? Gostei. É por aí, Você tem as duas. E meu filho ainda está apaixonado por uma Alice também. É? Ih, agora complicou, hein? Mas é isso, eu acho que toda mulher tem que ter dentro de si uma Alice e uma Escila, né? Eu acho maravilhoso. As polaridades lindas. Mas agora um lado é Alice. Um lado, Alice. Mais um. Depois da guerreira, ela me trouxe uma obra de arte. É de uma Alice. Deve ser. Quando eu digo é de uma Alice, no sentido de que é de uma criativa, de alguém que inventou. Para quem a realidade não bastou. Foi preciso criar alguma coisa. Esse é um presente extraordinário, certo? Tá ao contrário. Não, eu sei, mas eu estou mostrando os dois. Então, esse é um presente... Eu estou mostrando os dois, porque os dois têm obra de arte. Porque é muito legal, porque esse aí foi um presente de Dia das Mães. Foi um presente de Dia das Mães da minha filha, Maria Luísa. E eu achei muito lindo. Então, eu perguntei, ela, isso aí somos nós, né? Ou não,
certo? Pode ser sim, pode ser não. Mas ela disse que era vocês duas? Ela disse assim, mãe, ela abria essa possibilidade, né? Você é esta. Eu sou e ela... Aqui tem uma bailarina nas mãos. Uma bailarina nas mãos. E ela é bailarina, filha? Não, ela é... Eu acho que ela é... Minha intuição de artista, de mãe, ela é artista plástica. A Maria Luísa desenha a casa inteira. O chão, as paredes, os papéis. Sim, mas aqui eu estou fazendo uma outra andar, que coisa linda. Que ela colocou você, mãe, no Dia das Mães, tendo como filha a bailarina que você foi ou que você é. Ai, é engraçado. Não é? Não, mas nós estamos aí. Eu não sei se eu estou errando, mas provavelmente eu sou a maior e ela é a menor, mas teve um momento que eu... Enfim, pode também ser ao contrário. Pode ao contrário. Ela ser a sua filha ser sua mãe. Pode, enfim, assim... Cuidando da bailarina. E por que você trouxe? Para pautar que tema? É Cila Menezes. Primeiro porque eu acho a imagem belíssima. Antes de mais nada. A imagem é de uma mulher que acolhe outra mulher. E eu acho que nós estamos vivendo um momento necessário... De sororidade. De sororidade e de acolhimento. De uma mulher em relação a outra. De uma mulher em relação a outra. A luta da outra. Não é? Isso, existem várias formas de morrer. Infelizmente, se está morrendo muito fisicamente. Nós estamos sendo mortas mesmo. Mas também está havendo outros tipos de morte, que é a morte dos sonhos das mulheres. A morte das mulheres como pessoas com credibilidade de tomar frente de suas vidas, das vidas de outras pessoas, as mulheres profissionais, as mulheres como chefes de Estado, as mulheres, né, em grandes empreendimentos. E você está propondo, então, que as mulheres... Você está dando um lugar de responsabilidade da mulher em relação a outra mulher, a luta de uma outra mulher. Isso é importante. Eu acho, Ricardo... Você trouxe isso à pauta, à baila. Sim, primeiro eu acho o seguinte, enquanto a gente tiver como estrutura fundante da sociedade, a relação onde alguém manda e outro obedece, nós teremos todos os preconceitos, o racismo, a homofobia, o machismo... Tá entendendo? Todos os preconceitos. Então, assim, é muito importante também que as mulheres entendam que o machismo só será superado se eu quebrar essa estrutura de exploração, de estrutura de objetificação do outro, né? De uma estrutura de exploração do outro ou de mando, fazendo com que o outro seja negado, tenha negado a sua condição de sujeito. E é bonito que seja isso numa relação de mãe e filha, porque num sentido simbólico é uma mulher parindo outra mulher, não é? Isso. Cuidando de outra mulher, isso, não é? Acolhendo outra mulher. É tão bonito, né? Mas você também tem um homem, não tem? Eu tenho eu tenho dois filhos. O meu filho, que é apaixonado pela mitologia, e as meninas, e a menina, que é apaixonada pelas artes plásticas. Né? Mas, além disso, antes do objeto surpresa, a Escila me trouxe uma pedra, é isso, Escila? Eu trouxe uma pedra. Que pedra é essa e por que esta pedra está aqui? Porque meu pai era geólogo, né? E a nossa casa era enfeitada com pedras. Ele viajou o Brasil inteiro. Ele conheceu o Brasil a partir do solo, porque ele fazia exames de solo, trabalhou na floresta amazônica, trabalhou na Petrobras. É linda essa pedra, é uma das que eu mais gosto. Parece que é feita de adições, isso, de erosões. E assim, eu gosto porque ela brilha, eu gosto porque ela sempre esfarela na nossa mão e você passa não sei quanto tempo com o brilho dela. E esse brilho, ele te acompanha, né? Ela é belíssima. E o meu pai, ele era geólogo e para onde ele ia, ele trazia pedras para minha mãe. Tem homens que trazem flores. E pode ser lindo isso. Mas ele trazia pedras. Porque era a coisa mais linda do mundo que ele via. O que ele via de bonito, ele trazia para nós. E é bonito trazer aquilo que está no seu caminho, né? Pois então a pedra ela constrói, as pessoas podem destruir, né? As mulheres eram apedrejadas, né? Infelizmente ainda existe pauta desse tipo de penalidade. Mas a pedra ela também é construção, a pedra é solo. A pedra é o alicerce, né? Sim, sim. E nós somos isso, né? A presença da minha mãe e do meu pai é meu alicerce, né?
Então, assim, ele realmente... Você nasceu, então, de um casal que um era militante feminista, né, e de esquerda, e o outro um homem da natureza, ligado à natureza. Mas um detalhe importante, minha mãe era até filha de um militante, só que meu avô materno era um militante de direita. Mas o meu pai também filho de político, ou seja, todas as duas famílias ligadas de forma apaixonada à política. Mas o meu pai, ele jovem, decidiu ser comunista e virou uma pessoa de esquerda e tudo mais. Então, quando ele casou, ele levou a minha mãe ao movimento feminista. Foi ele que levou-a, porque ela não conhecia, porque ela era filha de um homem bastante conservador. Isso, meu avô era integralista. Então, isso foi para eles um descobrimento extraordinário, refundou a relação deles, né? A relação foi se reinventando, inclusive a relação com a gente. E deixou marcas indeléveis nos filhos, não é? Isso eu acho maravilhoso, porque a maior ofensa que meu pai podia receber é dizer assim, você é um machista. Ele dizia, sou feminista. Né? Embora nascido numa família, como uma família bem típica do interior do estado do Ceará, com seus conservadorismos, com seus machismos, que ele tentava se despir. Embora o movimento hoje feminista, pelo menos uma parte dele, considera que o homem não deve dizer que é feminista, deve ser pró-feminista. Porque considera que só a mulher que tem lugar de fala e pode dizer, eu sou feminista. O homem é um pró-feminista. Eu particularmente discordo. Discorda? Eu discordo. Eu acho que um homem pode dizer assim, eu sou feminista. O que é o feminismo? É a luta, é a ideia e a luta pela defesa dos direitos da mulher. Nós somos diferentes, eu entendo, mas nós temos Mas quem entende assim o contrário de você, eu sei. De que há um lugar que só a mulher que sabe. Eu acho lugar pela de fala. Vivência, o lugar de fala. Eu acho lugar de fala uma coisa importante. Acho que temos que dar a fala para as mulheres, mas tem muita mulher que fala contra as mulheres. É terrível, querido. Mas assim, vendo aquela senhora ministra, ou vendo, por exemplo, teve uma senhora que era uma Condoleezza Rice. Sim, sim. Uma mulher negra, e falavam muito até que ela era casada com uma outra mulher, ou seja, não tenho certeza, mas enfim, era uma mulher negra americana, estava no topo. É do governo dos Estados Unidos, era do Bush, se não me falha a memória. Ela era do Departamento de Estado do Bush. Veja, a pauta que ela seguia, o que ela defendia, era terrível. Então, assim, isso para mim é muito doloroso. Eu acho que a gente tem que conquistar, sim, as mulheres. Acho que as mulheres têm que estar na política, mas não é só porque é mulher, tá entendendo? Que, de repente, vai fazer, vai brigar por uma pauta libertária, vai brigar por uma pauta humanista. É terrível, mas isso é real. Cila Menezes, chegou a hora do objeto surpresa. Eu trouxe um para ela e ela trouxe um para mim. Eu vou querer abrir primeiro o dela. O que foi que ela me trouxe. Não, mas não é a hora do objeto surpresa e a gente vai ver. Eu vou passar o meu para você. Mas não abra agora. Tá me dê o seu, que eu vou abrir agora. E saber o que foi que a advogada, a professora de Direito Constitucional e de Filosofia do Direito, a bailarina, a atriz, a advogada e professora, Cila me trouxe. Atenção, o que foi, o que é. Bom, já estou sentindo de pegar que deve ser um livro, deve ser alguma coisa relacionada à publicação, porque o tato já é suficiente para me informar que é um livro. É a Constituições Brasileiras. Claro, professora de Direito Constitucional, ela me trouxe a Constituição de 88. Sim, a coleção é de Constituições Brasileiras. Mas este livro especificamente é o livro da Constituição, com a foto, inclusive, daquele que promulgou, não é? Que participou, não é promulgou. Ele era o presidente, de patrono, né? Era presidente do Congresso. O presidente da Constituinte, né? Da Assembleia Nacional Constituinte de 88, o nosso Ulisses Guimarães. Com a palavra, então, a professora em Constituição, do Brasil, Cila Menezes. Por que você me trouxe? Eu queria te dar, antes de mais nada, algo que falasse sobre direitos.
Não porque eu tenho essa formação, né, jurídica. Não, antes de mais nada, porque o direito pertence ao cidadão. Esse não é um presente de uma professora, e é também. Mas da cidadã. É da cidadã. É da cidadã. Essa é a chamada Constituição Cidadã. Está marcado? Está marcado ou é por acaso? Não, tá. Porque tem 1000 marcas, não se preocupe que pode desmarcar. Eu conheço. Assim, o que é uma coisa, eu tenho estudado, esse ano a gente está completando 100 anos da Constituição de Weimar, que foi a última Constituição minimamente democrática da Alemanha e que, infelizmente, foi esvaziada e depois dela veio o nazismo. O Hitler assumiu e ainda era Weimar. Depois é que o negócio mudou, a Constituição mudou. Então, assim, a impressão às vezes que estamos vivendo momentos terríveis, sombrios e semelhantes do início do século XX. A impressão que a gente tem é que muitas vezes esse livro está sendo... Rasgado, página por página. Isso. A Constituição foi desrespeitada por aqueles que deveriam honrá-la. Não só, porque assim, na realidade... Eu posso até falar que o controle constitucional pertence à responsabilidade de todo cidadão, mas nós temos instituições que têm obrigação de respeitar isso aí. Eu tenho um entendimento, e vários juristas também têm, certo? Eu também sou filiada à Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, certo? Lá nós temos debates que acontecem em todo o Brasil. Você está falando dos tribunais que deveriam honrar isso aqui. O Supremo Tribunal Federal, né? Pela interpretação, isso. Alegando interpretação diferente. A Justiça Federal, por exemplo, o senhor Sérgio Moro, quando era juiz, o senhor Sérgio Moro na sua condição de ministro, o Congresso, certo? O STF. Tudo. Então, infelizmente, houve um grande desrespeito à Constituição. Ela está sendo desrespeitada diuturnamente desde o ano de 2016. Quando houve o golpe contra a presidente Dilma. Quando houve o golpe contra a Mas presidente. olha, por acaso... E uma coisa tão linda é o preâmbulo. Se tivermos tempo, Eu ia ler aqui, mas eu posso ler o preâmbulo. Mas por acaso, estava marcado aqui, eu pensei que era até de propósito, mas está marcado num lugar ótimo entre aqui os itens. Olha aqui. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise trabalhar, anular o voto lesivo ao patrimônio público ou entidade de que o Estado participe, a moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Ou seja, dá o poder ao povo, à ação popular, não é? De propor leis, de propor ações. Ricardo, essa Constituição, ela inaugura uma coisa muito especial na história do constitucionalismo brasileiro, porque nós, você deve lembrar disso, a gente teve condição de propor emendas. Sim, as emendas populares. Então, a gente teve, na história do constitucionalismo brasileiro, constituições que vieram fruto de processos absolutamente despóticos, como a primeira Constituição de 1824, por exemplo, a própria Constituição da República, a primeira de 1891, não houve propriamente um debate, né, embora tenha sido promulgada. Então, infelizmente, a gente tem um histórico de constituições que infelizmente, vieram num momento de fechamento, né, do Estado, de endurecimento do Estado e de fechamento para o garantismo, para o respeito a direitos dos cidadãos, né? Sila, aqui uma foto famosa do dia... Acho que é outubro, né? Outubro de Exato. 1988. Exato. Na promulgação, no final da Constituinte, o Ulisses Guimarães levanta a Constituição e pronuncia aquela frase linda que ele diz, né? Nós temos ódio e nojo à ditadura, não é? Isso, isso é muito importante. Ele diz isso. E aí eu quero repetir o gesto. Vamos para cá, corta cá. Porque... Eu quero repetir o gesto do nosso Ulisses Guimarães, hein? Em apoio a essa Constituição, a Constituição de 88, que demorou tão pouco e foi tão agredida a partir de 2016. Mas, Sila, você me pedia para eu ler o preâmbulo, é um pedacinho do preâmbulo, é isso? É aqui? Não. Não. Escolha Deixa aí, eu ver. Um trechinho. Vamos ler um trechinho se for possível. que a nossa advogada, a nossa professora do Direito Constitucional, quer que eu leia para demarcar espaços, né? Ela que é professora, mas ela trouxe não só porque é professora do Direito Constitucional, mas ela trouxe como cidadã, como... É possível se... Ler isso? É possível. Nós, representantes do povo brasileiro,
reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. O preâmbulo, ele é o espírito da Constituição, ele é o espírito que deve nortear a sociedade brasileira. Né? Mesmo eu entendendo que o Brasil é um país capitalista, e por ser um país capitalista eu vou ter situações de exploração e tudo mais, mesmo assim, eu tenho, se eu respeitar isso não é uma coisa do outro mundo. Só o preâmbulo já diz, né? Se eu respeitar uma sociedade isso, fraterna, pluralista, sem preconceito, então, não fundada é na harmonia social e comprometida na ordem internacional e interna, com a solução pacífica das controvérsias. Quer dizer, já está dito, não é? Não é possível uma pessoa, no atual momento, depois de 30 anos de Constituição, ter orgulho do seu preconceito e achar que ela tem direito a ter preconceito. Preconceito é anticonstitucional. É a negação do direito do outro. Eu não tenho direito a ter essa opinião, como as pessoas falam. Isso é demagogia barata. Isso é opinião, não é opinião. Não é opinião. Isso é crime. Isso é crime. Isso é desrespeito ao outro. Exatamente. É a mesma coisa da pessoa dizer assim, eu tenho direito a roubar o teu celular porque eu achei bacana. Então, assim, é muito interessante que é um escândalo. Se eu chegasse aqui fazendo essa defesa, ia ser um escândalo. Aquela louca está dizendo que você tem direito. Não é... Agora, uma pessoa se acha no direito de achar que pode haver violência em relação ao direito do outro. Ao direito do outro, que pode ser homofóbico, que pode ser racista, que pode ser machista, ou preconceito social, querido. A coisa mais terrível, mais cafona, mais perversa é o preconceito social. As pessoas se acham no direito que porque tem pelo menos fazem uma leitura de que tem mais dinheiro do que você, elas podem passar por cima de você. Isso é perverso, isso se chama perversidade, isso é maldade. Só que para o direito, o nome dessa maldade, exatamente, isso é maldade e perversidade. Só que para o direito, o nome disso é crime. É crime. Olha, é Cila Menezes, e aqui no preâmbulo que você me fez ler, a sociedade que se reúne, quer dizer, a Constituinte, que se reúne sob a proteção de Deus. Na realidade... Numa sociedade, num Estado laico. Isso, não deveria ter. Não deveria ter. Porque... E também esse Deus aqui, mesmo que tenha, a meu ver, é um Deus que as pessoas se apropriam, né, dele. Isso. Acham que está falando do seu Deus. Não é do seu Deus, é dos deuses, né? Exatamente. De todas as religiões. Mas mesmo assim, eu ainda acho que não deveria ter. Na realidade, a rigor não deveria ter, porque o Estado é laico. O Estado é laico. Né? Mas, nesse sentido, a gente tem, infelizmente, uma relação muitas vezes superficiais com aquilo que a gente fala que defende. Se você olhar a Constituição de 1824... Com todo respeito às religiões das pessoas. Lógico. E aos deuses das pessoas. Nós estamos falando Ricardo, só de uma sociedade que deve ser, lógico, né, laica e que deve respeitar a pluralidade de religiosidade do Brasil. Veja bem, se a gente que é artista ama a magia, o encantamento, por que a gente não vai achar belo a força da fé? A invenção, né, desse Deus. A energia do divino, a energia de Deus. Cila, chegou a hora de você ver o meu objeto surpresa, que eu acho que tem a ver com o seu. Olha o que eu trouxe. Uau! Eu trouxe uma agenda, deixa eu mostrar. Eu trouxe uma agenda, né, do Arnes está aqui, uma agenda para anotar compromissos, etc, etc. Mas embaixo, aqui atrás, há algo que tem a ver com a militante Cila. Eu adorei. Lula livre. Exatamente. Eu sou... Ele trouxe uma agenda do Lula livre. Isso, exatamente. Foi assim que eu vi. E fale sobre. Bem, assim, está absolutamente descarado que Lula é um preso político e que é uma conexão impressionante essa nossa, né? Porque houve um desrespeito às prerrogativas constitucionais, também houve um desrespeito a outra legislação do Brasil, que não é só a legislação constitucional, certo?
está descarado. É o esgoto a céu aberto. Isso aqui, certo? então, essa luta está na nossa agenda. E assim, por isso que eu trouxe a agenda. Exato, está na nossa agenda. É assim, você não precisa ser petista, achar o Lula bacana, não precisa. O que você precisa é entender o seguinte, que na hora que há o desrespeito ao direito do outro, eu não estou só desrespeitando o fulano, eu estou desrespeitando, né, os limites mínimos que o Estado tem obrigação de ter, né, em relação ao cidadão. Então, assim, não é possível a gente, nesse momento, negligenciar isso, porque isso é urgente. Cila, muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Cila Menezes. Me sinto honrada de estar com você. Pela sua presença no nosso diálogo. E vamos encerrar o diálogo assim, dizendo... Com as máscaras. Comecei com máscara, mas agora tiramos as máscaras e propomos uma agenda. Não só o Lula Livre, mas também o nosso diálogo da próxima semana, que a gente vai agendar aqui. Então também é Lula Livre, mas é diálogo livre.